influencia demais no trabalho do passe, né? Então vamos lá. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Energia cósmica ou fluido cósmico. A energia cósmica ou fluido ele preside a formação de tudo no universo. Tudo se deriva desse fluido primordial. Ele preenche os espaços e uma das características é que está em movimento giratório, impulsionando as formações primitivas e as transformações, desde a matéria bruta até a mais etérica, sutil ou quintessenciada, como Kardec dizia. A partir dessa característica e de inúmeros estudos recentes dados no duplo etérico, que nós vamos ver mais à frente, que são os chakras, descrevem uma trajetória circular no processo de absorção e transmutação das bioenergias. Assim, ao lidarmos com matéria etérica ou mental, estaremos essencialmente lidando com o fluido cósmico modificado e adaptado de acordo com as dimensões abordadas. O que a gente quer dizer com isso? Que tudo é derivado do fluido primordial cósmico. Dali se tira tudo no universo, desde a matéria bruta até a mais fluida, mais etérica, a mais quintessenciada, como é o nosso espírito. Então, vamos seguir aqui para a gente ir discutindo isso. Cabe-nos assinalar que, na essência, que toda energia original propósitos da criação, tudo é força divina, tudo é Deus. Deus está em tudo, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado. Gente, o bem é sempre o fim. Qualquer coisa que a gente faça aqui, enquanto encarnados, é sempre buscando o bem. É isso que o nosso Pai Criador espera de nós. E é isso que nós diariamente devemos nos esforçar para conseguir. Então vamos lá. Constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Foi exatamente aquilo que eu falei. É o que o Criador espera de nós, que é o eterno. Nós um dia cheguemos a só pensar no bem e praticar o bem. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que vivemos nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Olha que lindo isso, gente. Deus está em tudo, tá? Ele está aqui nesse momento, ele está aqui, ainda que não consigamos perceber, nós estamos mergulhados no fluido cósmico, e o fluido cósmico é Deus. Deus está em tudo. E essa citação está no livro Evolução em Dois Mundos. E foi André Luiz que ditou para Francisco Cândido Xavier. E ele fez essa nota, porque quem falou isso, em Deus nos movemos e existimos, foi Paulo de Tarso, em Atos, capítulo 17, versículo 28. Eu acho isso lindo, que nós estamos em Deus e Ele está em nós, né? Eu acho isso realmente incrível. O princípio de que toda matéria é portadora de energia e que,
como um fluido pode se apresentar em graus diversificados de condensação ou eterização, criou a ideia do campo eletromagnético a exteriorizar-se de átomos e subpartículas, células, moléculas, organismos complexos e até corpos celestes. Sim, porque se nós estamos falando do fluido cósmico, criador de todo o universo, onde tudo que existe no universo sai dali, nós estamos falando também desses organismos complexos e até dos corpos celestes. André Luiz afirma, considerando-se toda célula em ação por unidade viva, qual motor microscópio, em conexão com a usina mental, pensamento, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitem radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais. O que são sinergias? É um ajudando o outro. Nós vamos falar mais à frente do nosso corpo. Então, é um órgão ajudando o outro na funcionalidade do todo, a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que a exteriorizam. O fluido cósmico universal, sendo o elemento primitivo que forma o corpo físico e o perispírito, ao condensar-se no perispírito do encarnado ou desencarnado, fornece princípios reparadores ou curadores, passíveis de serem transmissíveis ao doente. Isso está na Gênese, elaborada por Kardec, capítulo 14. O fluido cósmico universal condensado no perispírito passa para o corpo físico, sob a forma de fluido vital, que além de dar vida aos órgãos, pode ser transmitido às pessoas doentes ou enfraquecidas. O fluido vital se transmite de pessoa a pessoa pelo passe. Aquilo que nós estávamos fazendo agora no tratamento agora mesmo, no tratamento fluídico, é exatamente isso. Nós estávamos transferindo aqueles que precisam de fluido vital. Só que nós somos meramente instrumentos nessa condução que é tão bem feita pela equipe espiritual que aqui atua. A energia transmitida pelo passe, ela atua no perispírito do paciente e deste sobre o corpo físico, ou seja, o passe, a energia chega no perispírito e do perispírito ela é transferida ao nosso corpo físico. As emanações energéticas do perispírito e do fluido vital formam a aura humana. O mecanismo do passe baseia-se na transmissão do fluido vital. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Foi aquilo que nós acabamos de dizer. Aquele que tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Aqui é uma imagem de nós, como espírito, do perispírito condensado de fluidos e o nosso corpo material. Então, nós podemos, aqui voltando um pouquinho, perceber que as energias que são transmitidas ao perispírito é passada para o nosso corpo físico. Quando nós olhamos para o perispírito, nós vemos ali uma condensação de energia cósmica, de energia vital, que é transmitida ao nosso corpo físico. Aqui são os nossos centros de força.
Se vocês virem ali naquela imagem de perfil, nós vamos perceber que os nossos chakras, os nossos centros de força, eles têm uma forma de vórtice. Elas são como vórtices de energia. Então, e é ali que é recebido recebida a energia transmitida num trabalho de passe. Deduzimos claramente que o nosso corpo físico, formado de fluido condensado, produz um campo que lhe é peculiar. Também o perispírito traz consigo irradiações emitidas pelas moléculas de fluido espiritual que lhe compõem a tessitura. Entendendo-se ainda que o espírito, emitindo ondas de pensamento pela ação da mente, produz uma cota de radiações mais sutis em relação às primeiras. Acaba-se por compor um campo eletromagnético ao redor do ser humano, conhecido como aura. Nós acabamos de falar da aura no slide anterior. Então, por isso que eu falei que a página que foi lida anteriormente tem tudo a ver com o estudo de hoje, porque ela fala de desejos, de pensamentos, é aquilo que nós pensamos e que nós, sem sabermos, nós vamos produzindo em nós o resultado disso, que é emitindo ondas de pensamento pela ação da mente, produz uma cota de radiações. Vocês imaginem como é o pensamento agindo sobre o nosso corpo. Daí a importância de termos pensamentos bons, pensamentos positivos, pensamentos no bem. E ali, na outra figura, nós podemos ver essa radiação, esse campo eletromagnético que é conhecido como aura. Dessa forma, esse campo eletromagnético possui pelo menos 3 camadas. Uma das irradiações das moléculas do corpo de carne, que é o nosso corpo físico, conhecida como campo vital ou duplo etérico. Outra das irradiações das moléculas do perispírito e mais uma das emanações do pensamento emitido pela mente. A título de curiosidade, hoje é plenamente reconhecida pela medicina tradicional acadêmica, são canais do campo vital por onde circula o fluido vital que sustenta a vida orgânica no espírito encarnado. Outro elemento pertencente a essa estrutura e de importância para o nosso trabalho são as trompas fluídico-magnéticas de sucção, que surgem como radículas alongadas, de essência dinâmica e a projetarem-se da aura humana, pelas quais assimilamos ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam. Aqui é a imagem. Ali, aquelas bolinhas brancas são as trompas fluidomagnéticas. Por isso que até a gente deve até saber que quando a gente vai tomar passe, às vezes a gente fica numa postura com as mãos para cima. Não há necessidade, porque pelas trompas fluidomagnéticas de sucção que estão na nossa aura, que estão no nosso campo áurico, elas recebem essas emanações que são enviadas pelos passes. Ali, mais próximo ao corpo, são as irradiações
das moléculas do corpo físico. Mas para um pouquinho afora, são as irradiações do perispírito e as irradiações da mente, que é o nosso campo mental. São as irradiações que nós emitimos com o nosso pensamento. Tudo faz parte do nosso campo áurico, da nossa áurea. E ela, como vocês podem ver, é colorida. Dependendo do nosso pensamento, ela pode ficar mais clara, mais escura, mais densa, né? Ela emite, a aura ela é colorida, eu acho lindo. Então, falta-nos ainda, para completar essa resumida explanação sobre a estrutura perispiritual à luz da doutrina espírita, falar sobre os centros de força catalogados por André Luiz. Estes centros que se conjugam nas ramificações dos plexos do sistema nervoso, vibrando em sintonia um com o outro, tudo vibra em sintonia, governam sobre o influxo da mente e através de recursos automáticos as bilhões de células que compõem os tecidos, órgãos e sistemas do corpo físico e do corpo espiritual. É através deles que os médicos e enfermeiros desencarnados, a nossa equipe espiritual que trabalha conosco, plasmam renovação e transformação no comportamento celular. Então, nós podemos ver aqui que aqui o influxo da mente através dos recursos automáticos, eles influenciam as bilhões de células que compõem os tecidos, órgãos. Mais à frente, André Luiz nos conta que as nossas células são como motores e elas agregadas, elas emanam uma irradiação enorme. A energia do fluido vital é de natureza eletromagnética. O perispírito do doente do assistido, recebe a energia do passe através de pontos que André Luiz chama de centros de força ou chakras. Nós já falamos sobre eles. Segundo as escolas, chakras, segundo as escolas espiritualistas orientais. André Luiz chama de centros de força. O nosso perispírito possui 7 centros de força principais que se conjugam nas ramificações dos plexos nervosos. Está tudo entrelaçado, né? Os centros de força com os plexos nervosos, que fazem parte da nossa estrutura física. Os principais centros de força são o coronário, o frontal ou cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. Aqui está, nós podemos ver a localização de cada um. A energia transmitida pelo passe, ela atua no perispírito, como já falamos, e deste sobre o corpo físico. O perispírito recebe a energia através dos pontos determinados, como André Luiz nos contou e nos conta, que são os centros de força. Bom, isso nós já falamos, vou passar aqui. Os centros vitais estão localizados também no duplo etéreo, corpo fluídico, que se apresenta como uma duplicata energética do indivíduo, interpenetrando o seu corpo físico ao mesmo tempo em que parece dele emergir. O duplo etéreo
emite continuamente uma emanação energética que se apresenta em forma de raias ou estrias que partem de toda a superfície. Quando antes nós mostramos o duplo etéreo, que é aquela parte que é emanada do nosso corpo físico. Não, ela não é emanada. Emanadas são as irradiações. O duplo etéreo, ele está entre o perispírito e o nosso corpo físico. Esse é o duplo etéreo. Desculpe. Compilando as informações espirituais de André Luiz, apresentamos as funções respectivas de cada centro. Agora que a gente vai esmiuçar cada um. O centro coronário, ele está localizado na parte superior da cabeça, mantendo relacionamento com os órgãos situados no interior do crânio. Eu estou sem óculos, agora que eu vi. Ainda bem que as letras são grandes aqui. Vamos lá. Agora melhorou muito, gente. Principalmente a epífise, constituindo-se no principal ponto de assimilação dos estímulos provenientes do plano espiritual, topo da cabeça. Ele coordena os funcionamentos dos demais centros e torna-se assim responsável pela estabilidade de todo o metabolismo orgânico, sendo ainda o mais significativo dos pontos de conexão entre o corpo físico e o perispírito. É muito importante esse centro de força. Para mim como ele mesmo diz, é um dos mais importantes. O cerebral, situado entre as sobrancelhas, atua sobre o córtex cerebral, com ação predominante sobre o funcionamento global do sistema nervoso. Exerce forte ação sobre a hipófise, controlando por esse meio todo o sistema endócrino. Está ligado às atividades intelectuais e à evidência mediúnica. Esse sistema endócrino, recentemente, uma revista médica de grande, muito conhecida, ela publicou uma matéria de André Luiz, falando sobre a glândula pineal, que é a glândula pineal, localizada no centro do nosso cérebro, ela comanda todo o sistema endócrino. Então, a gente percebe que coisa incrível isso, né? André Luiz, uma matéria, um conhecimento trazido por ele, foi publicado numa grande revista médica internacional, falando sobre a importância desse sistema endócrino, que está localizado aqui na glândula pineal, e no centro cerebral, que atua sobre esse sistema. O centro laríngeo, ele está localizado na região anterior do pescoço. É ele que exerce controle sobre a respiração e a fonação. Eu estou falando aqui graças a ele. Estando também ligado ao mecanismo da audição. E vocês estão ouvindo graças a esse centro de força. É um centro muito importante, pois a materialização das ideias através da palavra reforça em muito a precisão das formas que estão sendo plasmadas por ação do pensamento. Também tem ligações com a audição mediúnica. Vou repetir aqui. Das formas que estão sendo plasmadas por ação do pensamento. Mais uma vez, reforço da importância do pensamento positivo. O centro cardíaco
localizado na região do coração, dirige a emotividade e a distribuição das energias vitalizantes no organismo. Em virtude das tensões características do mundo moderno e da dificuldade que ainda temos em controlar as nossas emoções, é hoje um dos centros que no adulto comumente apresenta desequilíbrios. Realmente, hoje em dia é muito difícil a gente controlar as nossas emoções. Nós estamos vivendo num momento muito conturbado e é preciso ter muita calma, ter muito equilíbrio para conseguir manter esse centro tão importante, que é o nosso centro, que distribui as energias vitalizantes ao organismo, equilibrado. É muito importante que a gente mantenha controladas as nossas emoções. E os pensamentos são essenciais nesse controle. O centro esplênico, localizado na região anterior esquerda do organismo, está ali, é embaixo aqui da costela, né? Ele controla o equilíbrio hemático, sendo o principal elemento de captação das energias do plano espiritual, principalmente do fluido cósmico universal. Daí sua grande influência sobre a vitalidade do indivíduo. Então, é no o esplênico que capta toda essa, não só o esplênico, mas o esplênico, ele capta muito o fluido cósmico universal. E ele tem uma grande influência sobre a vitalidade. Então, é de extrema importância. Todos eles, né, são de extrema importância. O centro gástrico, também conhecido como solar, está localizado um pouco acima do umbigo. Age fundamentalmente sobre os órgãos da digestão e apresenta também certa ligação com o estado emocional do indivíduo. Ele é conhecido como solar, né? Ele é bem no centro. Centro genésico, também conhecido como sagrado, está localizado na região do baixo ventre. Espera aí, que essa seta aqui está no lugar errado. Bom, espera aí, deixa eu voltar aqui. É mais abaixo, tá, gente? A seta está no lugar errado. Ele é ali o genésico, no último centro de força. Agora que eu vi. Suas energias agem sobre os órgãos ligados à reprodução, às atividades sexuais e ainda sobre os estímulos referentes ao trabalho intelectual. Ou seja, todo o trabalho intelectual, a criatividade, ele é aqui, esse centro é muito atuante sobre essa parte. Ali, naquela figura, vocês me perdoem, mas a localização é mais abaixo, tá, gente? Então, agora já falamos sobre os centros de força e eu reforço a importância em que eles estejam todos em pleno funcionamento, sem nenhum acúmulo de fluidos. Para isso, nós precisamos procurar ter uma vida voltada para o bem, para os pensamentos positivos. Eu estou aqui me repetindo, mas eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Então, agora a gente vai passar efetivamente para o passe, né, para a segunda parte. Aquela figura ali, ela retrata bem como é que funciona isso, né? Ali nós estamos vendo um irmão tarefeiro do plano invisível, um espírito, passando fluidos para nós, trabalhadores, médiuns passistas, encarnados, que transmitimos àqueles que vêm tomar passe. Essa figura, ela diz tudo. Nós somos ali médiuns
nós somos medianeiros, nós somos instrumentos da espiritualidade. O passe é sempre, segundo a visão espírita, um procedimento fluido magnético, que tem como principal objetivo auxiliar a restauração do equilíbrio orgânico do paciente, aquilo que eu acabei de falar. Manter equilibrado todos os centros de força, manter todos os centros de força em funcionamento. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. O passe é uma emanação controlada da força mental, que, sob a alavanca da vontade e da prece, atrai a força divina em nosso benefício. Gente, a prece, ela é essencial. Ela atrai a força divina. E no passe, no momento em que o passe está sendo transmitido, a prece, ela é tudo, porque ela vai atrair essa força divina que só nos beneficia. É a transmissão de energias próprias do médium ou de um espírito para alguém necessitado, a fim de socorrer-lhe a carência física e ou mental que decorre da falta dessa energia. A primeira citação está no livro Evolução em Dois Mundos, ditado por André Luiz, no capítulo 15. E essa segunda está no O Passe Magnético, escrito por Salvador Gentili, no capítulo 6. Os efeitos do passe. Existem vários fatores que influenciam nos efeitos do passe. A despeito da ajuda segura dos bons espíritos, o resultado dependerá das condições do assistido e também do passista, se bem que as deficiências do passista, possam em geral ser supridas pelos espíritos, há sempre que observar nosso estado de saúde, se realmente estamos preparados e se é necessária a nossa ação. Essa segunda parte, nós estamos falando de nós, passistas, né? Então, nós precisamos pensar, nós estamos bem para dar passe, nós estamos bem de saúde, é necessário o nosso concurso, porque os nossos amigos do plano espiritual, eles nos auxiliam, eles suprem as nossas necessidades que possam estar um pouco deficientes. Mas nós devemos ter um bom senso em saber se é bom, no dia em que nós não estamos muito bem, participarmos desse trabalho. Nós temos observado que algumas pessoas se sentem curadas, outras apenas melhoram, enquanto outras ainda permanecem completamente impermeáveis aos recursos do passe. Então, esses são um dos fatores, né, que influenciam um efeito positivo de uma transmissão feita pelo passe. Ou seja, às vezes ela se sente bem, às vezes ela se sente às vezes ela está completamente impermeável. O que é isso? Ela não consegue receber os fluidos que estão sendo transmitidos. Então, há uma importância muito grande no receptor do passe, que ele esteja disponível para essa recepção. Ele tem que estar aberto, ele tem que estar pronto
e confiante para receber essas irradiações, essas emanações que vêm do passe. O clima de fraternidade, simpatia entre o passista e o assistido é a condição importantíssima para que o passe produza bons resultados. Ela é importante, mas ela não é essencial, porque às vezes nós podemos não ter uma simpatia, mas ali nós estaremos exercendo a caridade, nós estaremos exercendo o amor, nós estaremos auxiliando aquele irmão que ali vem necessitado de auxílio. Claro que é importantíssimo que haja essa sintonia entre o passista e o receptor, mas não é só isso. Quanto nós devemos receber o passe? Essa fala é de Emmanuel, do livro Segue-me. Não abuses, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar verdadeiramente necessitado, tão só porque os teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. Paulo, na primeira carta aos Timóteos: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Dessas sábias advertências de Emmanuel e do apóstolo dos gentios, concluímos que as pessoas só devem buscar os recursos do passe quando têm realmente necessidade. Passe é remédio, e todo remédio só se toma quando necessário, na dose certa e até que se recupere a saúde. Se estivermos bem, o passe é indispensável. Eu vou até fazer uma colocação aqui em relação a essa questão do passe. Às vezes, a gente se sente bem e a gente acha que há necessidade de continuar com o tratamento. Mas os nossos amigos do plano espiritual, eles vêm até nós, médiuns e necessitados, para nos auxiliar. Então, é por isso que aqui Emmanuel diz para a gente só tomar passe quando for realmente necessário. Porque às vezes eles vêm até nós e eles estão nos atendendo, mas eles, assim como eles nos atendem, eles atendem a muitos outros necessitados. Então daí a importância da gente prestar atenção nisso, dessa real necessidade do passe. Nós estamos falando aqui do passe de tratamento, é diferente do passe que são dados depois da palestra pública, tá? Esses são os passes para tratamento, são passes diferentes, são passes feitos no tratamento fluídico para pessoas que estão com problemas de saúde, tá? No capítulo 28 de Conduta Espírita, André Luiz recomenda-nos esclarecer os companheiros contra a inconveniência da petição de passe todos os dias, sem necessidade real, para que esse gênero de auxílio não se transforme em mania. Se a pessoa não precisa de passe, devemos esclarecê-la a esse respeito, orientando-a com o estudo doutrinário e o serviço ao próximo. Devemos lembrar-nos que os problemas do nosso dia podem ser resolvidos com bom senso, honestidade, equilíbrio e muita disciplina. Em seu livro Segue-me, Emmanuel assim se expressa sobre a questão de quem necessita do passe. O passe exprime também gastos de forças
e não deves provocar o dispêndio de energias do alto com infantilidades e ninharias. Então, é mais ou menos aquilo que eu estava falando. Às vezes, as pessoas, elas se acostumam com aquilo e elas acabam não buscando a essência do problema, a essência de onde aquele mal-estar físico está vindo. Elas vêm, elas tomam o passe, se sentem bem e querem tomar passes sempre, mas elas precisam ter bom senso, honestidade, equilíbrio e muita disciplina em buscar a melhora no seu íntimo, no seu interior, porque todo problema físico, ele acaba tendo uma origem nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Então é importante a gente ter essa disciplina e usar muito esse bom senso. Pelo passe magnético, no entanto, notadamente naquele que se baseia no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade novamente ajustada à confiança magnetize naturalmente milhões de agentes microscópios a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, nesse ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio indispensável. André Luiz, Evolução em 2000. Você que está... Agora, isso aqui eu vou explicar para vocês o que é isso. Eu fiz um estudo e fui buscar, além dos livros que foram citados, e depois eu vou botar todas as referências que foram tiradas, né, dos livros, todos os livros que foram consultados. Eu fui buscar um trabalho, na internet, eu achei assim maravilhoso. Mas, e eu achei muito interessante, porque às vezes a gente fica com medo de pegar alguma coisa na internet e colocar como se fosse sua, e não ser sua, né? Mas o autor desse estudo, ele colocou essa mensagem: você que está recebendo um trabalho, essa pesquisa foi feita há mais de 30 anos com o auxílio da máquina Kirlian, a máquina que fotografa a aura. Fomos pioneiros nesse tipo de pesquisa e este estudo faz parte de nossas palestras e orientação, às instituições espiritualistas. Esse tema, nesses 30 anos, já foi apresentado centenas de vezes e sempre com um grande público. Agora, desejo aumentar este público com recursos de internet e passar este conhecimento, nesse ponto que eu queria chegar, passar esse conhecimento a todos os amigos internautas. E peço também que repassem aos amigos, mantendo os devidos créditos. Claro, porque é muito importante que aquela pessoa que fez um trabalho, ela tenha o crédito reconhecido, porque nós estamos aqui para passar conhecimento. E eu estou botando esse aviso antes, porque eu vou passar agora as imagens que foram feitas através da máquina Kirlian, que é a máquina que fotografa a aura. E o autor desse estudo é o Márcio Pontes, e ali está o endereço onde você pode encontrar esse estudo mais completo. Aqui nós temos uma imagem, é da ponta dos dedos, tá? É de um médium passista no seu estado normal, antes de aplicar o passe magnético. Aí vocês podem ver que já tem uns raios sendo emitidos ali da ponta do dedo
do passista. Essa imagem é do mesmo médium durante a aplicação do passe magnético. Vocês percebam o jato de luz que sai da ponta dos dedos. É o seu campo de energia, ativado. Sai da ponta dos dedos. Olha que coisa incrível, como a luz já está mais forte. E aqui, essa imagem é do médium na atividade do passe. Olha que coisa incrível. Ele parece um sol radiante. Na verdade, o sol emite para a Terra energia magnética em forma de luz e calor, indispensável à nossa vida terrena. Nós, cada um de nós, somos um pequeno sol e não sabemos disso. Que coisa incrível, né? Aqui, essa imagem é de um assistido. Nós, quando estamos com as nossas energias desequilibradas, a nossa aura, o nosso campo áurico, ele fica completamente desalinhado. E nós podemos ver ali nessa imagem que essa imagem ela foi feita antes do passe. E nós percebemos que ele não está alinhado devidamente. E aqui é após o tratamento. A foto foi feita após o passe ser aplicado. E aí vocês percebem como o campo fluídico, ele já se encontra harmonizado, ele está mais certo, mais equilibrado. Isso é realmente incrível. Esse era o trabalho que eu tinha para apresentar para vocês. Mas antes, eu quero dizer que nós encontramos energia à nossa volta o tempo todo. Nós encontramos energia na luz do sol, nós encontramos energia num amigo, num olhar, num sorriso, num abraço, num passe. Nós encontramos muitas energias que suprem a nossa energia física. Mas nós estamos aqui para auxiliar a quem quer que venha até nós, a quem quer que necessite. E nós estamos aqui circundados por bons amigos do plano invisível, pelos nossos benfeitores que nos amam, que querem o nosso bem. Então, nós somos luz. E eu estou aqui não podia deixar de colocar o nosso mestre amado, Jesus, que é o nosso maior médium, né? Que é um médium de amor, de luz, de energia, pura luz, pura energia, e que veio nos ensinar tanto. Então, eu finalizo com a imagem dele, e ofereço esse trabalho para vocês sempre com muito amor, e que brilhe a vossa luz. Eu digo ao Fernando que eu me apropriei da mensagem que ele gosta de fazer. Gente, era esse o meu trabalho e o recado que eu tinha que dar para vocês. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Bom, Sara, agradece mais uma vez. Hoje eu gostaria de falar sobre comportamento, né? Porque a aula foi dada. A gente agradece as liberdades aí. A palestra vai ficar gravada, e podemos rever dúvidas ainda não foi palestra.